Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu vou gravar o vídeo de hoje acerca da teoria da contingência. Vamos começar. A teoria da contingência, ou teoria contingencial, nasceu a partir de uma série de pesquisas realizadas com a intenção de verificar quais seriam os modelos de estruturas organizacionais mais eficazes em determinados tipos de indústrias. Essas pesquisas e estudos foram contingentes na medida em que procuravam compreender e explicar o modo pelo qual as empresas funcionavam em diferentes condições, que variam de acordo com o ambiente ou contexto que as mesmas estejam inseridas. Então, a teoria contingencial. Então, a teoria contingencial ou teoria da contingência, ela nasceu, a partir de pesquisas realizadas com a intenção, com o intuito de verificar quais modelos de estrutura organizacional seriam mais eficazes para determinados tipos de indústria. Nós já tínhamos tratado antes o que são estruturas organizacionais, que é o modo como a empresa ela é organizada, como é a hierarquia dessa empresa, constituída pelo líder, pelo chefe, o patrão, seus subordinados, ou seja, toda a estrutura montada dessa empresa, dessa organização. Então, a partir da teoria contingencial, ela nada mais é do que essas pesquisas feitas com base em consultorias feitas nessas empresas, de modo a achar qual é o melhor ou qual é a melhor forma de se encaixar essa estrutura. Porque assim, você vai começar uma pequena empresa. Nessa pequena empresa, você não pode montar ela sobre a estrutura organizacional de uma empresa de grande porte. Do mesmo modo, se você for abrir uma empresa de grande porte, você não vai montar ela com a estrutura organizacional de uma empresa de pequeno porte. Para ajudar você, enquanto empresa, a determinar qual tipo de estrutura organizacional é da sua necessidade, do que você busca fazer agora, é importante se ter todo um planejamento, buscar uma consultoria de pessoas qualificadas e especializadas que entendem do assunto, buscar esse tipo de melhoria, buscar adequar a sua realidade com aquilo que você busca. Então, a teoria contingencial é basicamente isso. Contingente significa algo que pode ou não ocorrer, algo incerto ou duvidoso. Então, já que essa teoria veio para ajudar a verificar qual o melhor modelo organizacional para uma empresa, qual é mais atrativo, qual é o que melhor funciona, então, ela é uma teoria que se baseia nessas pesquisas, em estudos dessas coisas incertas, dessas coisas duvidosas do mercado. Porque nós sabemos que a nossa sociedade, que o mercado, ele está sempre em mudança, ele está sempre buscando aperfeiçoamento, está sempre buscando algo para se sobressair sobre seus concorrentes. Então, essa teoria vem com o intuito de ajudar essa empresa, essas pessoas, a encontrar melhores estratégias de montar o seu negócio, de organizar a sua empresa, de saber o que a empresa oferece, se a empresa poderia melhorar, se a empresa poderia permanecer do jeito que está, em que outras opções essa empresa deveria investir, por assim dizer. Então, essas pesquisas e estudos foram contingentes na medida em que procuravam compreender e explicar o modo pelo qual as empresas funcionavam em diferentes condições. Então, se elas buscavam entender o contingente, que no caso é algo incerto e duvidoso, elas queriam entender o quê? Como as empresas funcionavam em ambientes diferentes, como elas se mantinham. Isso é um fenômeno a ser estudado porque tem muitas empresas que estão sendo constituídas em lugares que muitas das vezes, por conta dos estudos e pesquisa, mostra-se não viável.
No caso, seria viável construir um shopping na região onde a gente mora, que no caso na cidade de Itaberaba? Por todas as pesquisas, estudos, percebe-se, hipoteticamente, por exemplo, que não é viável ter um shopping aqui na cidade, não comporta. Então, todos os estudos, tudo aponta para que não seja viável. Mas, por acaso, alguém queira investir, queira construir de fato o shopping, e ele dá super certo. Ele é algo que vem arrecadar muito dinheiro, gerar muita renda, muito emprego. Então vocês percebem, mesmo com todos os estudos, que mesmo com todas as pesquisas que dizem que algo não pode ser viável, e algo se torna viável, não é? É a mesma coisa de aqui também na cidade, por exemplo, não temos praias, né? Temos localidades onde tem rios, tem cachoeiras e tudo. Aí você pode pensar, por que vender um barco aqui de grande porte, sendo que as localidades que têm lagos, que têm açudes, não comporta esses barcos. Mas mesmo assim vende. Então vocês observam que a teoria da contingência, ou teoria contingencial, ela veio como uma forma de ajudar as empresas a estudar e pesquisar a sociedade e o mercado, entender porque em meio a situações diferentes, adversas, mesmo assim, muitas empresas conseguem alcançar sucesso, enquanto outras não. Essa teoria é bastante baseada na questão de consultoria, de você sentar e pesquisar. Você não só sentar e pesquisar, mas você também ir encontro ao seu cliente. Por quê? Outro exemplo, a Coca-Cola até certo tempo mantinha sua fórmula desde como era sido feita há muito tempo. Só que aí, em determinado momento, achou-se viável mudar a formulação, deixar ela um pouco mais doce. Fizeram muitas pesquisas, muita amostragem com pessoas, fazendo entrevistas com pessoas nas ruas, e as pesquisas se mostraram positivas, que as pessoas aceitariam essa mudança. Foi feito todo esse planejamento, mudou-se a fórmula da Coca-Cola e ela se tornou um pouco mais doce. Só que a partir desse momento que ela foi posta à venda, as vendas decaíram muito. Muitos consumidores reclamaram do novo sabor. Muitas pessoas não estavam comprando, não estavam gostando, estavam indo para as empresas concorrentes. E a Coca-Cola passou por um período de grandes percas, ações mesmo que caíram e coisas que aconteceram que ela veio ter um prejuízo enorme de bilhões ao redor de todo mundo. Então ela rapidamente montou um plano, uma estratégia e, no caso, voltou à sua formulação antiga. E assim as vendas aumentaram novamente e tudo se normalizou. Então percebam que a teoria da contingência entra nesse sentido. Mesmo tendo esse estudo, mesmo tendo essa pesquisa, mesmo tendo a aprovação de um certo percentual do público, da sociedade, vocês veem que, mesmo assim, não teve um bom resultado. Então, como eu falei para vocês, porque o contingente é algo que pode acontecer ou não pode acontecer. É algo incerto e duvidoso. Então, esse exemplo é para que vocês entendam mais ou menos qual é a ideia da teoria contingencial. Então, os resultados indicam que tanto a estrutura quanto o funcionamento das organizações dependem da sua relação com o ambiente externo. A teoria da contingência enfatiza que não há nada de absoluto, ou seja, tudo é relativo nas organizações ou nas teorias administrativas. Existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para alcance eficaz dos objetivos nas organizações. Em outras palavras, significa dizer que não há uma melhor forma de organizar ou administrar. Por que ele fala isso? Porque
mesmo que se tenha uma padronização, toda uma série de processos a se passar, as empresas não detêm uma fórmula perfeita do sucesso. Ela muitas das vezes é o resultado de uma ação ou é uma consequência da sociedade. Por quê? Temos várias marcas de produtos que oferecem produtos semelhantes. E por que algumas marcas, algumas empresas dão mais certo que outras? Mesmo assim, digamos que haja um forte marketing para se vender aparelhos da chinesa Xiaomi. Mesmo oferecendo todos os recursos, mesmo oferecendo preços mais baixos, mais, digamos assim, serviços no aparelho, ela, até certo ponto, não era bem vista em toda a sociedade. Era sinônimo de produto barato chinês. Só que aí a empresa permaneceu, que mesmo ela estudando o mercado, dizendo, nossa, vamos oferecer coisas baratas porque o público quer adquirir bons serviços por um preço abaixo. Mas mesmo assim, ela até certo ponto não vinha dado certo, mesmo com toda essa pesquisa e esse planejamento, porque as pessoas estavam atrelando a marca realmente à sua origem, que é a China. Mas e por que outras marcas, outros produtos, mesmo não oferecendo tantos serviços, tantas atividades e tem um preço elevado, e mesmo assim são adquiridos por conta do nome, por conta da marca. E mesmo que se haja um estudo que diga, mas o consumidor ele quer produto barato. E essa empresa colocar no mercado um produto que não é barato, um produto que não tem muita funcionalidade, e mesmo assim o público comprar. Então, vocês percebem a diferença? Eu tenho pesquisas, estudos de que a sociedade quer produtos e serviços baratos e eles querem com muitas funcionalidades. Só que aí a empresa A, ela oferece um produto caro, pouca funcionalidade e tem boa venda. E já o produto B oferece muita funcionalidade e um preço barato e não é bem visto, não tem muitas vendas. Então vocês percebem essas diferenças, essas situações. Por quê? Não é uma regra geral organizar e administrar. Tudo vai depender da circunstância, da sociedade e do momento, ok? Vamos para as ideias básicas da teoria da contingência. Primeiro, as organizações devem se ajustar às condições do ambiente para serem competitivas e sustentáveis. Nesse caso, a empresa ou estabelecimento se adequar ao lugar ao qual ele está inserido, né? Não poluir, ter a questão da responsabilidade social para com seus funcionários e com a sociedade. 2. Quanto mais complexo e turbulento for o meio, mais complexa e diferenciada será a organização. Ou seja, se essa empresa está inserida, digamos assim, em um centro urbano, onde a procura pelo serviço, pelo produto é muito acentuado, onde tem aquela velocidade para entrega e prestação do serviço, esse serviço vai se tornar mais complexo pela questão de ter um atendimento rápido, não ter um estoque, não, porque assim, se o produto o serviço está escoando muito rápido, para que ter estoque? É necessário ter essa rotatividade e esse cuidado sempre de estar oferecendo o melhor no tempo que é sugerido. Mas digamos que essa empresa seja constituída em uma zona rural. Não vai ter tanta exigência do público, não vai ter tanta exigência do mercado, então a sua organização ela vai ser mais simples, digamos assim, porque vai ter um melhor tempo de aproveitamento em relação a um ambiente urbano. 3. Não existe modelo organizacional único. O mais eficiente e competitivo é aquele que consegue adaptar-se às contingências, que são as incertezas do seu ambiente. Podemos citar, no caso, a questão
do que está acontecendo da pandemia do coronavírus. Muitas empresas, desde o ano passado e o início desse ano, se planejaram, montaram suas estratégias para alcançar fatias de mercado. Mas com a quarentena, o isolamento social e todas essas questões das pessoas ficarem em casa, esses planejamentos, essas estratégias não valeram muito a pena, porque seriam para um tipo de ambiente e o ambiente se tornou totalmente contrário, controverso. Então agora foi a hora de sentar e tentar se adaptar à realidade a qual nós estamos agora. Então, isso é importante vocês observarem a questão da teoria da contingência. Foi feito estudo e pesquisa a respeito do que fazer no mercado atual, mas com o surto e a crescente da pandemia do coronavírus, todo esse estudo, esse planejamento, de certa forma, não valeu a pena, porque o que se estava preparado para acontecer, como festas, eventos, muitas vendas, muito lançamento de filme, ficou obsoleto e teve que se adaptar às condições do mundo hoje. Então, pessoal, deu para vocês conseguirem entender o que é a teoria contingencial? Ou seja, ela é a teoria das incertezas. Ela é aquela que vai, junto com consultores ou gestores, os próprios colaboradores dentro da empresa, sentar, pesquisar, estudar e organizar todo o cenário em que a empresa deve se estruturar. Qual o melhor caminho que a empresa tem para se estruturar, qual é o mais adequado para ela e se preparar para as questões das mudanças repentinas que acontecem na sociedade. Agora, nesse segundo momento, nós vamos falar sobre a teoria do comportamento. Falamos sobre a teoria contingencial, que é a teoria das incertezas, e agora vamos falar sobre a teoria do comportamento, a teoria que fala sobre a questão do ser humano, do comportamento humano. O desenvolvimento organizacional é um processo que está relacionado com a teoria comportamental. O autor que iniciou o estudo sobre essa teoria foi Leland Bradford. Essa teoria aborda os estudos do comportamento humano e da estrutura. Além disso, é um esforço para alterar comportamentos, valores, atitudes e estrutura de uma organização, para que a organização se adapte às mudanças e desafios cada vez mais comuns nas empresas. A teoria do desenvolvimento organizacional visa compreender os ambientes internos e externos, decidir quais mudanças poderão ser realizadas e quais são os impactos sobre as mudanças e junção das metas da empresa com a necessidade dos seus empregados. Não sei se eu tinha falado certo antes, mas a gente abordou sobre a teoria contingencial, que é a teoria das incertezas, e agora nós vamos abordar sobre a teoria comportamental, que é a teoria que estuda o comportamento humano, e falei um pouco da teoria do desenvolvimento organizacional. Mas nosso foco agora vai ser a teoria comportamental. Logo mais à frente, eu abordo a teoria do desenvolvimento organizacional mais amplamente para vocês, para não confundir nesse aspecto, né? Então, variáveis na teoria do comportamento, comportamento organizacional. O surgimento de novas máquinas tornaram os métodos utilizados até certa época defasados. As empresas possuíam poucos gerentes, mas com o crescimento das linhas de montagem, se tornou necessária uma mudança. 4 segmentos influenciaram a evolução dos acontecimentos relacionados ao crescimento do comportamento organizacional. O primeiro deles foi a administração científica, que abordava as etapas de produção e eficácia do comportamento. Já a outra abordagem trata sobre os princípios da administração
aumentando a eficácia dos processos realizados pelos gerentes para obter resultados. Outra abordagem aborda a característica de que uma empresa é um sistema, uma armação interrelacionada que pode ser afetada pelo ambiente e recebe o nome de abordagem dos sistemas abertos. O comportamento organizacional se refere à relevância das pessoas em uma organização. Por que eu dei essa pequena introdução falando sobre o comportamento organizacional? Porque já que nós vamos tratar do comportamento humano e estamos falando sobre administração, é importante entender que são as pessoas que constituem a organização, são as pessoas que constituem uma empresa. Porque se não houver pessoas, não tem quem trabalhe. Mesmo com o desenvolvimento das máquinas, mas para que as máquinas continuem operando, ela precisa de pessoas que as constituam e coloquem em funcionamento. Esse primeiro momento do comportamento organizacional, ele se refere à relevância entre as pessoas e a organização a qual ela está inserida. Então, falou aqui a respeito da estrutura dessa empresa, como essas pessoas estão dispostas nessa estrutura da empresa, quais são as funções dessas pessoas dentro dessa empresa. Então, todo esse conjunto de fatores, o que as pessoas fazem, quem são elas, qual a função delas, como é o ambiente da empresa, o ambiente de trabalho, que constitui o comportamento dessa organização. Como eu dou exemplo antes, será que o comportamento dessa organização é um comportamento mais acelerado, porque é uma empresa que trabalha em ritmo acelerado, em grande escala? Será que o comportamento dessa empresa é um comportamento mais calmo, por ser uma empresa que não tem esse ritmo acelerado? E a partir de compreender como é o clima, como é a organização, como é o comportamento dela, ela é ética, ela é antiética, é que nós vamos entender quais são os fatores que influenciam o comportamento do ser humano em si. Por quê? Quantas pessoas, que trabalham? Porque muitas pessoas que trabalham em um ambiente que é muito opressor, que as pessoas não têm um comportamento cordial, aceitável, então o relacionamento dessas pessoas com o ambiente de trabalho se torna insustentável. Vamos falar agora sobre a teoria do comportamento em si. Pode-se dizer que a teoria comportamental teve início em 1947, com o surgimento do livro Teoria Comportamental na Administração, o comportamento administrativo de Herbert Simon, o qual constituiu um ataque aos princípios da teoria clássica e a aceitação, com os devidos reparos e correções das principais ideias da teoria das relações humanas. As principais características da teoria comportamental são a grande ênfase nas pessoas, a preocupação com o comportamento organizacional nos processos de trabalho e o estudo do comportamento humano. Por isso que eu frisei para vocês antes a questão do comportamento organizacional, justamente porque qual é o ambiente que essa pessoa está inserida? Será que esse comportamento que ela leva para o seu lado pessoal tem algo a ver com o que ela desempenha no seu profissional? Porque tem pessoas que desenvolvem as doenças do trabalho por conta justamente desse comportamento opressor ou desse comportamento inadequado que se tem dentro dessa organização. Quantas pessoas adquirem estresse, adquirem picos de nervosismo? Quantas pessoas se sentem muito inseguras, muito ansiosas, preocupadas com o que está fazendo, com o que vai acontecer na empresa? Porque o comportamento da empresa é esse, então ele influencia o comportamento da pessoa em si. Muitas das vezes a pessoa entra na organização, na empresa, começa a trabalhar e ela não é uma pessoa que apresente essas características. Só que ao decorrer do tempo, por conta dessa vivência dentro dessa organização, tendo essa forma
esse tipo de comportamento, a pessoa acaba levando para si, para o seu lado pessoal. Esse comportamento que é interno, dentro da organização, acaba influenciando no externo, fora da organização. Vamos falar agora sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, que está amplamente relacionada com a teoria do comportamento, porque o ser humano ele é um ser social, ele precisa fazer parte de algo, de um meio a qual ele está inserido. Ele tem necessidade de se relacionar e poder sanar suas necessidades. O ser humano busca em si a aceitação, ele busca fazer parte de um grupo, ele busca fazer parte de algo. Eu vou ler até aqui para vocês algo que fala sobre psicologia de grupo. O indivíduo que se torna parte de um grupo tende a ficar mais maleável e fica influenciado pela coletividade do grupo a qual está inserido. E, nesse caso, acaba por perder suas características próprias, regidas pelo inconsciente, ou seja, a sociedade é um grande grupo que molda a forma como os indivíduos devem se comportar perante ela, influenciando sua roupa, seu cabelo, o que comprar, o que comer, sendo a sociedade opressora e preconceituosa, por exercer esse domínio coletivo nos indivíduos que se modificam para poder tentar encaixar o grupo ao qual está inserido. Basicamente, o que eu falei para vocês, que o ser humano ele tem um tipo de comportamento, mas a partir do momento que ele faz parte de um grupo, que ele está inserido em um grupo, ele tenta se moldar para continuar pertencendo a esse grupo, para tentar ser aceito. E falar sobre as necessidades, a hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, é você entender basicamente isso. Porque o ser humano ele quer fazer parte de um grupo da sociedade. Então, as suas necessidades têm que ser sanadas. E o mercado, ele cria necessidade nas pessoas que as pessoas não tinham até então. Vou ler aqui para vocês. Abraham Maslow foi um dos maiores especialistas em motivação humana. Apresentou uma teoria da motivação, segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, em hierarquia da importância e de influenciação. Essa hierarquia de necessidades pode ser visualizada como uma pirâmide. Na base da pirâmide estão as necessidades mais baixas, são as necessidades fisiológicas. Comer, dormir, ter sede. No topo, as necessidades mais elevadas, que são as necessidades de autorrealização. Não me lembro se eu tinha debatido com vocês a respeito das necessidades, a teoria das necessidades de Maslow. Então, essa teoria ela é abordada com a teoria do comportamento de que forma? O ser humano precisa sanar suas necessidades. Ele precisa fazer parte de um grupo. O que ocorre? O ser humano ele tem suas necessidades básicas, suas necessidades de fábrica, por assim dizer, que ficam na base da pirâmide, que são necessidades de comer, dormir, necessidade de tomar água, enfim, necessidades fisiológicas, ir ao banheiro, né? No meio da pirâmide estão as necessidades que eu posso dizer para vocês que são de sobrevivência. Digamos assim, necessidade de ter uma casa, necessidade de ter um carro, necessidade de ter uma moto, necessidade de ter um emprego, necessidade de cumprir com suas responsabilidades. Ficam na base da pirâmide porque são coisas que você pode dizer assim, talvez, por um exemplo, tá? Um carro não é necessário, mas uma moto é necessária. Ou seja, na base da pirâmide todos têm as mesmas necessidades, é algo que não se pode tirar. Mas no meio são as necessidades de sobrevivência que se adaptam ao comportamento das pessoas. Uns querem carro, uns necessitam de moto,
Uns necessitam de um caminhão, uns necessitam de ônibus, mas eles necessitam, mesmo que sejam coisas diferentes. E no topo dessa pirâmide estão as necessidades de autorrealização, ou seja, são aquelas necessidades abstratas, porque se eu comi, dormi, eu fui ao banheiro, e se eu tenho um emprego, eu tenho uma vida, digamos assim, satisfatória, então no topo da minha pirâmide eu vou poder realizar uma viagem para Paris, eu vou poder comprar aquela bolsa da Gucci caríssima, eu vou poder dormir até mais tarde. Então, entendam que no topo as necessidades de autorrealização são coisas abstratas, são os sonhos, os desejos que a pessoa tem quando ela está bem estruturada, hipoteticamente falando, ela consegue realizar todos esses sonhos que ela tem a fazer. Essa mais ou menos é a noção da teoria da necessidade de Maslow, tá? Que também invoca um pouco do comportamento humano para nós entendermos por que o ser humano faz parte da sociedade, por que o ser humano faz determinado tipo de ação, tem determinadas atitudes. Será que ele tem esse comportamento porque ele precisa de uma casa, ele precisa de um carro, ele precisa trabalhar, se manter no trabalho, ele tem família para criar ou porque ele quer juntar dinheiro para ir embora do país ou para conhecer outro país? Então, são esse tipo de coisa. Os seres humanos têm determinados tipos de comportamento porque eles têm determinados tipos de necessidade. Agora eu vou falar para vocês sobre a teoria dos 2 fatores de Herzberg. E notem que eu vou falando um pouco sobre essas teorias, mas elas vão se englobando, elas vão ficando juntas. Teoria do comportamento organizacional, que tratou sobre a relação entre a organização e o ser humano. Falamos sobre o comportamento humano, que é todas as atitudes, todas as situações, as vivências, tudo que influencia o ser humano e por que ele age dessa forma. Falei também sobre a pirâmide das necessidades de Maslow, que falou que o ser humano tem comportamentos, tipos de comportamento, porque ele tem tipos de necessidades que ele quer ou precisa sanar, que ele precisa, digamos assim, conquistar, ele precisa realizar. E agora eu vou falar sobre a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Então, Frederick Herzberg foi um psicólogo e professor americano de administração da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Ele formulou a teoria dos 2 fatores para explicar o comportamento das pessoas em situações de trabalho. Vocês percebem como é conectado o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho, assim como comportamento organizacional, comportamento humano. Para ele, existem 2 tipos de fatores que orientam o comportamento das pessoas. Primeiro, fatores higiênicos. Os fatores extrínsecos, pois estão localizados no ambiente que rodeia as pessoas e abrangem as condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho. Os principais fatores higiênicos são salário, benefício social, tipos de chefia, condições físicas e ambientais de trabalho. As pesquisas de Herzberg revelaram que quando fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação dos empregados. Se elevam a satisfação, não conseguem sustentá-la por muito tempo. Quando os fatores higiênicos são precários, eles provocam insatisfação dos empregados. Agora vamos para o fator número 2, que é o fator motivacional, ou fatores intrínsecos. Estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que a pessoa executa. Os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Envolvem sentimentos de crescimento individual
reconhecimento profissional e autorrealização, e dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho. O efeito dos fatores motivacionais sobre as pessoas é profundo e estável. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles provocam satisfação nas pessoas. Então, percebam que os fatores de Herzberg, os dois fatores, o primeiro, o fator higiênico, ele trata das necessidades básicas do ser humano, ou seja, dentro do ambiente de trabalho. Será que o indivíduo está sendo bem remunerado? Será que o trabalho dele está tendo uma importância? Será que o que ele está recebendo condiz com o que ele está fazendo? Porque quando o ser humano ele trabalha, ele está inserido no ambiente organizacional e ele se empenha em algo e ele recebe por aquilo que seja condizente, então ele se sente feliz, ele se sente satisfeito e cada vez mais ele vai buscar melhorar seu trabalho, desempenhar da melhor forma possível para conseguir ganhar mais e ter maior satisfação por conta disso. Mas se quando o indivíduo ele executa o seu trabalho, mas ele não tem o reconhecimento, ele não tem o retorno desse trabalho, ele vai se sentir insatisfeito e vai começar a chegar atrasado, ele vai começar a deixar acumular trabalho, ele vai fazer as coisas bem insatisfeito mesmo, bem com a cara fechada, bem mal feito, né? E o segundo, que é a teoria motivacional, ela fala a respeito disso. O que tem motivado esse funcionário a não realizar esse trabalho? Ou o que tem motivado esse funcionário a realizar esse trabalho? Será que ele está sendo reconhecido? Será que ele não está sendo reconhecido? Então percebam que a teoria dos dois fatores de Herzberg, a teoria da pirâmide de Maslow das necessidades, a teoria do comportamento humano e a teoria do comportamento organizacional, elas juntas tentam entender basicamente o que motiva o ser humano a trabalhar, o que motiva o ser humano a participar de um tipo de trabalho, de um ambiente organizacional. É o quê? Eu trabalho porque eu tenho necessidade de pagar minhas contas. Eu trabalho porque é uma realização pessoal que eu tinha. Eu trabalho porque é para sustentar minha família. Ou então eu trabalho porque eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar tal coisa. Ou seja, tudo isso basicamente é uma forma de tentar entender por que o ser humano faz parte da sociedade, por que o ser humano trabalha, por que o ser humano quer realizar suas necessidades, por que o ser humano tem necessidades. Então, vocês conseguem entender que ao mesmo tempo que algo simples se torna complexo, porque cada pessoa tem a sua personalidade, a sua individualidade. Tem pessoas que sim, que estudam porque querem uma formação superior. Tem pessoas que estudam só porque querem um diploma. Tem pessoas que estudam porque é para apenas dizer que estão estudando. Então, dessa forma, vocês conseguem compreender melhor. Vou abordar agora com vocês uma teoria que não é tão conhecida, por assim dizer, que é a teoria X e a teoria Y. Elas são faladas assim mesmo. McGregor é um dos maiores contribuintes nos estudos da teoria comportamental. Compara dois estilos opostos e antagônicos de administrar. De um lado, um estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista e pragmática, o que deu origem à teoria X. E de outro lado, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano, a que denominou teoria Y. A teoria X é a concepção tradicional de administração e baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano. As pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza, evitam trabalho ou trabalham o mínimo possível em troca de recompensas salariais ou materiais. Falta-lhes ambição, não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas e sentir-se seguras nessa dependência. Sua própria natureza as leva a resistir às mudanças, pois procuram sua segurança e pretendem não assumir riscos que as ponham em perigo.
Sua dependência torna-se incapaz de autocontrole e autodisciplina. Elas precisam ser dirigidas e controladas pela administração. Então, essa teoria X, basicamente, ela fala que o comportamento humano, ele é um comportamento como se fosse um peso morto. Ele, no caso, o ser humano, ele é uma maquinazinha que ele já vem com definições pré-programadas. Só que aí, através dos estímulos externos, essa maquinazinha vai começar a operar de acordo ao local onde ele está inserido. Mas o que é que ele fala? Que essa maquinazinha, o ser humano, ele, se não tiver um estímulo externo, ele é preguiçoso ou ele vai ficar no comodismo desse trabalho, ele não vai ter expectativa de outras coisas. Por quê? Porque ele já veio pré-programado, ou seja, ele vai se sentir cômodo na posição que ele está, não vai querer mudar essa situação a qual ele está, porque da forma que ele está já tá bom. Já estou ganhando meu saláriozinho mesmo, já estou tomando minha cervejinha mesmo, para que eu vou buscar mudanças? Não é isso? Por exemplo, agora vamos à teoria Y. É a moderna concepção de administração, de acordo com a teoria comportamental. A teoria Y baseia-se em concepções e premissas atuais e sem preceitos a respeito da natureza humana. A saber, as pessoas não têm desprazer inerente ao trabalhar. Elas aplicam esforço físico e mental em um trabalho e é tão natural quanto jogar e descansar. As pessoas não são, por natureza intrínseca, passivas ou resistentes à necessidade da empresa. Elas podem tornar-se, sim, resultado da experiência negativa de outras empresas. As pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrão de comportamento adequado e capacidade para assumir responsabilidade. O controle externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de obter dedicação e esforço de alcançar objetivos empresariais. A capacidade de alto grau de imaginação e de criatividade na solução de problemas empresariais é amplamente e não escassamente distribuída entre as pessoas. Na vida moderna, as potencialidades intelectuais das pessoas são apenas utilizadas, são parcialmente utilizadas. Ou seja, se na teoria X trata que o ser humano em si, ele quer ficar no comodismo, por assim dizer, a teoria Y, ela trata de que o ser humano, ele é inconstante, ele sempre está buscando melhoria, ele está sempre buscando se reciclar. O que a gente poderia observar? Mas a teoria X, ela é ruim, a teoria Y é melhor. Mas é aquela coisa, tem-se as camadas. Porque a teoria X é aquela pessoa cômoda, mas é aquela pessoa convicta do que ela quer para a vida dela, do que ela quer fazer. Ela já está cômoda, ela já está bem estruturada, por assim dizer. Por que ela vai querer mudar? Precisa de mudança ou aquilo que ela está fazendo já está bom? Já a teoria Y pode ser considerada boa, mas ela é aquela teoria inconstante, que o ser humano é inconstante, do mesmo tempo que ele quer se desenvolver, ele quer criar outros horizontes, ele acaba por não fincar raízes, ele não sabe o que ele quer, ele não é cômodo, ele é sempre mudando, sempre em busca de algo, sempre em alta rotatividade, ou seja, não se cria processos, não se tem muito, não, tem-se muita experiência, mas não se tem assim algo que seja mais profundo. Mas aí vai decorrer dos tipos de pessoa, porque na teoria X não se utiliza tanto o potencial humano, por assim dizer, porque a pessoa está cômoda, ela não precisa mudar, porque ela vai mudar. Na teoria Y, se usa parcialmente potencialidades do ser humano, juntamente com a modernidade que está vigente. Mas também tem essa condição, será que eu não estou usando toda a minha capacidade em um único objetivo, ou será que eu estou gastando energia em vários tipos de coisa e não me focando em apenas um, né? Então, pessoal, nós falamos hoje sobre a teoria contingencial, que é a teoria das incertezas, sobre
a teoria sobre a teoria comportamental, sobre a teoria das necessidades de Maslow, sobre a teoria dos fatores de Herzberg. Nós falamos sobre a teoria X e a teoria Y. Eu falei um pouco para vocês da teoria do desenvolvimento organizacional, que ela visa compreender os ambientes internos e externos, decide quais mudanças podem ser realizadas e quais são os impactos dessas mudanças nas metas da empresa e das necessidades dos empregados. Variáveis do desenvolvimento organizacional. O meio ambiente influencia de mudanças no ambiente organizacional. Crescimento tecnológico, crescimento das comunicações, crescimento do conhecimento. A organização falando de assuntos como flexibilidade, dinamismo, proteção contra as consequências geradas por agitação ambiental. Grupo social, que envolve situações relacionadas a conflito, comunicação e liderança. A pessoa. As teorias que envolvem comportamento organizacional tiveram origem a partir da Revolução Industrial do século XVIII ao século XIX. Então, o que é que a teoria do desenvolvimento organizacional ela trata? Então, ela compreende como é o meio ambiente interno na empresa, na organização, e como é o meio ambiente externo. E como atitudes de dentro da empresa influenciam os seus próprios funcionários e as pessoas que estão fora. Por exemplo, com a pandemia do coronavírus, muitas empresas fecharam as suas portas, ou seja, o ambiente externo influencia o ambiente interno, onde as metas da empresa eram arrecadar, era ter lucro, não estava tendo, tiveram que demitir seus funcionários e fechar suas portas. Então percebam que a meta da empresa era ter lucro e a meta dos funcionários era ter o seu salário com base nesses lucros que a empresa ia receber. Mas por condições externas influenciaram essas metas da empresa e do funcionário e modificou o ambiente interno, que foi a empresa, a organização fechar suas portas. Então, a teoria do desenvolvimento organizacional é justamente isso. O que aconteceu será que a meta da empresa é igual à meta do funcionário? O ambiente interno está influenciando o externo está influenciando o ambiente interno? Nesse caso da meta da empresa, a empresa quer produzir tantas quantidades de pares de sapato. Para isso, o funcionário vai fazer a hora extra no sábado e até mesmo no domingo. Mesmo sendo remunerado, mas imagine vocês, é meta do funcionário passar um domingo trabalhando, mesmo que ele receba? Será que o objetivo da empresa tem sido o mesmo objetivo do funcionário? Então, é mais ou menos isso que trata a teoria do desenvolvimento organizacional. Será que a empresa está desenvolvendo o funcionário também? Ou será que a empresa está desenvolvendo e o funcionário não está desenvolvendo? Então, pessoal, espero que tenham entendido essas teorias. Vamos ficar por aqui, vou postar os outros vídeos para vocês. Dúvidas, sugestões, comentem, entrem em contato e assim vamos construir conhecimento.